Hoje é um dia especial, né? Nós comemoramos no cristianismo duas datas muito importantes. A primeira é o nascimento de Jesus. E a segunda é a Páscoa. Então é o Natal e a Páscoa. É interessante que Jesus não falou para nós comemorarmos o nascimento dele. Mas ele mandou nós recordarmos da morte dele. Porque, na verdade, o nascimento dele, apesar de nós gostarmos muito, e eu particularmente gosto muito do Natal, é uma benção estarmos em família, todos juntos, trocando presentes, lembrando do verdadeiro sentido do Natal, que o Salvador nasceu. Mas o nascimento é só o início de um propósito. É só o início de um plano, de um projeto que Deus tinha, antes sequer que o mundo fosse feito. Antes das fundações deste mundo serem lançados, Deus já tinha o propósito de vir a este mundo e cumprir a missão de salvar a humanidade. Então o nascimento foi apenas, perdoe se foi apenas, mas foi o início de um projeto maior. Por isso que ele não pede para que nós lembrássemos do nascimento dele, mas ele enfatiza muito isso. Olha, lembre-se da minha morte, e lembre-se sempre. Por isso que nós temos a ceia todos os meses, porque ele fala, façam isso em memória de mim. E aí ele vai lembrar daquela última Páscoa que ele participou, naquela noite que ficou marcada para o apóstolo Paulo, não como a noite que eles se reuniram, que eles se despediram de Jesus, mas o que marcou o apóstolo Paulo foi a noite em que Jesus foi traído. Ele começa dessa forma, lá em Coríntios capítulo 11. Então, nós estamos aqui hoje porque houve alguém que morreu por nós. E é muito importante entendermos isso. E eu quero abordar esse tema porque Páscoa, ou passar, no hebraico, é passagem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas você vê como é que esse significado que temos hoje no mundo, que foi colocado para a humanidade, ele é um significado totalmente distorcido do contexto bíblico. Na verdade, se você pesquisar, você nem vai achar uma origem exata de como que surgiu essa questão do coelho de Páscoa, do ovo do coelho, um ovo de chocolate. Isso é simplesmente para poder tirar da mente da humanidade o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso é um trabalhar do inimigo para poder tirar da mente das pessoas qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Por que se passar? Por que se passar por cima? Por que nós comemoramos isso? Por que a Páscoa? Se você for perguntar para a grande maioria do povo aí fora, ele vai dizer que o chocolate, é o dia de comer chocolate, é o dia do coelhinho da Páscoa, que é bonitinho, tirar foto, aquela coisa. Mas isso está muito longe do verdadeiro significado, que é a Páscoa. E eu quero ler com você um pouquinho sobre isso, no Êxodo, capítulo 12, que quando a noite em que Jesus foi traído, como o apóstolo Paulo relata, ele estava comemorando essa Páscoa, o próprio Jesus estava comemorando a Páscoa. Eu vou ler alguns versículos. A partir do 21 de Êxodo 12. Que diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Aqui, Moisés ia repetir todas as orientações que Deus já havia dado a ele. E lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para a vossa família, e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo,
molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai as vergas das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Ou seja, o sangue daquele cordeiro era um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que seria sacrificado ali. E o sangue daquele cordeiro seria passado nos batentes, nos umbrais das portas. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga das portas e em ambas ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vocês e para vossos filhos para sempre. Quando estiveres entrando na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntares, que cerimônia é essa? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém? Foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A Moisés e Arão assim fizeram. À meia-noite, o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então a gente começa a entender, primeiramente, que a Páscoa, ela tem um sangue derramado. Verdade sobre as Páscoas, não é chocolate, é sangue derramado. E precisamos entender qual a importância desse sangue. Por que o sangue? Por que a Bíblia já desde o princípio falava sobre sangue? Qual é o comunicado espiritual disso? Por que o sangue tinha que ser derramado? O que a Bíblia apresenta sobre o sangue? É preciso entender que desde o princípio, desde quando Deus chamou Noé, após o dilúvio, Deus coloca regras sobre isso. Até então, o homem, ele comia as ervas do campo, e era isso que ele estava permitido para ele, plantar, comer. Eu vou dizer que o homem não comia carne. E quando acabou o dilúvio, Deus fala com Noé em Gênesis 9, do 3 ao 5, dizendo assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Ou seja, você não vai comer a carne com o sangue, porque o sangue é a vida. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. O sangue deve servir de alimento? Não. A Bíblia, desde muito no começo, Deus sempre disse, não comereis o sangue, porque o sangue vos será por expiação, porque a vida está no sangue. Em Levíticos 17, do 10 ao 12, vai dizer assim, Deus determinando ao povo de Israel, todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, eu voltarei contra esse, que comeu o sangue, e o eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. E o sangue faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Então Deus está deixando bem claro aqui, que o sangue, que a vida da carne está no sangue.
E o sangue teria que ser oferecido por propiciação, pelo pecado do povo. Ou seja, a vida de alguém pela vida do outro que pecou. Então, é um pano de fundo para chegarmos até aonde nós estamos hoje. No Novo Testamento, poucas das tradições dessa lei mosaica, dessa lei de Moisés, foram imputadas depois que Jesus morreu, foi levado aos céus e a igreja dele foi constituída. Mas alguns judeus, isso era o procedimento dos judeus, guardar o sábado e se circuncidar, e entre outras leis que os judeus tinham, poucas delas foram passadas para nós, chamados gentios. E o que a Bíblia nos fala? Que os judeus que iam se convertendo ao cristianismo, após a morte e ressurreição de Cristo, esses judeus queriam na igreja, imagina nós aqui reunidos, tivéssemos aqui, Jesus tinha sido recém-assunto aos céus, e a igreja que estava aqui, a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Cristo, e ali começou a constituir igrejas. E judeus que vinham do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, esses judeus começaram a querer impor sobre as pessoas que não eram judias a questão dos costumes e das leis. E entre eles, circuncidar, guardar o sábado, etc. E o apóstolo Paulo foi muito contra isso. E o apóstolo Paulo começou a ter um debate com esse povo. Olha, a salvação não é por aquilo que a gente faz. A salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça, não por guardar o sábado. Nós não somos salvos por nos circuncidarmos. Não é isso. Não é. E começou a ter um confronto. Não, sim, a salvação é feita pela graça, mas também nós precisamos fazer essas coisas, que eram as leis mosaicas, as leis do judaísmo. E começou a ter esse confronto. E aí houve o primeiro concílio, em Atos capítulo 15, que reuniu todo mundo para decidir, com Pedro, Tiago ali, e João ali, e todos os apóstolos, para decidir sobre essa questão. E eles oraram. E teve ali um debate muito grande ali sobre esse assunto. E ficou decidido o seguinte, Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas que são necessárias, que vos abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos. Era muito comum as pessoas sacrificarem animais a ídolos pagãos, e as pessoas depois que sacrificavam, vendiam. Então, era um dos conselhos, que vocês evitem de comprar essas carnes que são sacrificadas aos ídolos. Não vai no açougue do camarada que pega as carnes lá dos deuses pagãos, que sacrificam aos deuses pagãos. E do sangue. Então vou repetir. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, ou seja, comer a carne que não tirou o sangue. Tem alguns pratos brasileiros que são tradicionais em algumas regiões, que cozinham a comida, cozinham o animal com a carne dentro. Isso não, se você tem essa prática, não faça. Por isso que isso cabe até o dia de hoje. Deus nunca abriu mão dessa regra, de não comer de comer carne sufocada, de comer o sangue. Eu lembro que lá em Minas, tinha lá nos açougues o chouriço. O chouriço mineiro é o sangue cozido. E eu lembro que minha mãe sempre me falou assim, meu filho, e os meus vizinhos comiam, meus amigos comiam. Então tinha lá uns torresminhos e o chouriço. E eu nunca comi aquele chouriço, porque eu sempre aprendi da minha mãe que aquilo não era para nós. Que Deus condenava a prática de comer o sangue. Então, nesse concílio, você vê, foi tirado todas as imposições judaicas das leis, menos comer carne sacrificada a ídolos e comer o sangue, ou a carne sufocada. E ele continua, e da fornicação, dessas coisas, ou seja, da prostituição, dessas coisas fareis bem, se vos guardares. Então ficou determinado que os gentios guardassem da casa sufocada do sangue dos ídolos da prostituição. Essa proibição, desde o Antigo Testamento, era para que o povo já entendesse que a vida estava no sangue. E que, um dia, um cordeiro imaculado
seria sacrificado e o seu sangue derramado para a remissão de pecados. Deu para entender até aqui? Me diga um amém, por favor. Esse cordeiro que estava sendo projetado nele, então desde o Antigo Testamento, dizia assim, olha, o sangue, a vida está no sangue, não comam do sangue. O sangue do animal vai para a propiciação, ou seja, foi falado hoje já na escola dominical isso, ou seja, o sangue vai para cobrir o pecado. Havia uma mesa da propiciação e o sangue era aspergido daquele animal. Uma vez por ano, todo o judeu trazia um animal para purificar dos seus pecados, para pedir perdão dos seus pecados. E aquele animal tomava o local daquela família. Por exemplo, eu pequei, então ao invés de que eu morra, um animalzinho vai morrer no meu lugar. Por quê? Uma vida por uma vida. Porque a alma que pecar, essa terá que morrer. A alma que pecar, essa morrerá. Então era assim que era feita a justiça de Deus. Mas tudo isso já apontava para um dia, um cordeiro imaculado, que iria se oferecer por toda a humanidade. Precisamos entender como chegou nesse ponto. O que nós estamos comemorando hoje? Qual é a origem dessa Páscoa? Por isso que a Páscoa é sangue derramado em benefício de alguém. E quando João Batista, como foi dito hoje na escola dominical, ele estava batizando as pessoas, e Jesus chegou até ele para ser batizado, que foi o precursor de Jesus, que ele olha Jesus vindo, ele não fala mais, olha aqui, temos um cordeiro que vai cobrir o pecado. Não, ele olha para Jesus e o Espírito Santo revela a ele, olha, está aqui, o Cordeiro de Deus, que vai tirar, arrancar o pecado de toda a humanidade. Então é isso que estava mostrando, desde o Velho Testamento, olha, vocês não podem desvalorizar o sangue. O sangue tem uma função específica, que é a remissão dos pecados, e o sangue pertence a fazer a justiça de Deus. Assim como o sangue no Antigo Testamento de animais eram mortos, e o sangue derramado pela expiação do pecado do povo, há ali esse paralelo que converge para Jesus, apontando que ele ocuparia este lugar. Mas, diferentemente dos animais, que apenas cobriam o pecado, ele tiraria. Por isso que em Hebreus 9, 22, se você não vê na escola dominical, também foi falado aqui, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas com derramamento de sangue, o perdão se torna possível. Com o derramamento de sangue, Jesus paga uma conta que nós não conseguiríamos pagar. Entenda uma coisa, mesmo que nós pagássemos a conta do nosso pecado, a gente não resolveria o problema da vida eterna. Porque nós vamos entender que o sangue está muito além de simplesmente tirar o pecado. E eu não posso remir outro, mesmo que eu quisesse. Por exemplo, digamos que eu quisesse me sacrificar pela minha família, mas eu não sou um cordeiro imaculado. Eu sou cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de manchas. Então isso, mesmo que eu fale assim, eu vou me sacrificar por um filho meu, ou pela minha família. Por isso que os Salmos 49, 7, 8 vai dizer que isso não é impossível. Nenhum de nós, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou seja, morrer por ele, sacrificar por ele, redimi-lo, ou fazer propiciação por ele, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os nossos recursos se esgotariam muito antes. Estaríamos, mesmo que nós morrêssemos por alguém, estaríamos mortos eternamente, porque o salário do pecado é a morte. Entenda isso. O que Jesus fez foi muito grande, foi muito além, nós precisamos muito valorizar esse dia, muito valorizar essa data, e entendemos de tudo que nós temos de direitos e benefícios por causa disso. Isso foi algo grandioso, isso é um projeto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade. Isso não é uma coisa de homem, isso não é coisa que nós resolvemos sentado numa mesa de reunião. Isso é um projeto eterno, porque pelo amor
de Deus por nós. É importante nós entendermos, talvez os romanos achassem que o que estava segurando Jesus preso naquela cruz eram os cravos romanos. Não, o que estava segurando Jesus naquela cruz era o amor pela humanidade, era isso que segurava ele ali. Ele disse: eu mesmo dou minha vida, ninguém a toma de mim. A diferença, tinha dois ladrões ao lado de Jesus, e os romanos iam lá, como de praxe, quebravam as pernas dos romanos, dos ladrões, dos malfeitores que estivessem quebrado e colocado naquela cruz, para que a vida dele fosse tomada mais rápido, para que a vida dele, que ele morresse mais rápido, porque a morte de cruz era uma morte lenta, era uma morte dolorosa. Então, para que a pessoa morresse mais rápido, os soldados romanos iam ali e quebravam as pernas das pessoas. Mas com Jesus não foi assim. Jesus, determinada hora, porque o que estava segurando Jesus daquela cruz não eram os cravos. Jesus, determinada hora, diz assim: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, está consumado. Só Deus poderia dar a vida dele. Naquela hora Jesus entregou a sua vida. Tanto que o soldado romano, quando foi ali ferir Jesus com a espada, ele falou assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque quem pode dizer: Pai, toma, eu estou te entregando o meu espírito? Só Deus podia fazer isso. Jesus ficou 6 horas pendurado naquela cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde. Mas não foram os cravos romanos que estavam segurando ele ali. Foi um amor que nós não conseguimos imaginar. E a Bíblia fala desse amor de uma maneira que nós realmente não conseguimos imaginar o tamanho, a dimensão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse tal? Qual o tamanho desse tal? É imensurável para a nossa mente, esse tamanho, essa proporção deste amor. Mas o interessante é que, se nós morrêssemos por alguém, nós simplesmente estaríamos morrendo. Mas olha o que diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou seja, em pecado, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado a dívida que nos era contrária, que constava de nossas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente de nós, cravando-a na cruz. É interessante que Jesus não morreu somente para dar perdão dos pecados, não somente para dar remissão dos pecados, mas ele morreu para nos dar vida. Vida, a morte dele nos trouxe além de vida, além de remissão de pecados, além de comunhão com Deus, além de relacionamento com Deus. A morte de Jesus nos trouxe vida, porque ele nos garantiu uma vida eterna. Que coisa linda! Além de cancelar tudo que era contra nós, ele nos deu vida na cruz do Calvário. E essa obra da cruz é uma obra de substituição, de troca. É uma moeda de troca. Você consegue entender isso? É uma moeda de troca. Jesus estava pagando por algo ali. Ele se fez, e essa moeda de troca significa que Jesus deu algo em nosso benefício. Nos resgatou, pagou por nós, nos comprou. E essa moeda de troca mostra sempre que ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos, se fez pecado para que nos tornássemos justiça de Deus, se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção. Ou seja, a cruz houve uma troca, a nossa morte é assumida por ele, para que a vida dele fosse entregue por nós. O sangue de Cristo é a moeda que pagou a nossa dívida. Em 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, vai dizer assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados. Diga assim: eu fui comprado. Fui comprado, irmão. Precisava pagar um preço por nós, como ouro, prata, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ou seja, o pecado veio até nós, veio passando de geração em geração. Mas, pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo,
foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Que coisa linda, meu irmão. O resgate de uma propriedade. É importante nós entendermos isso, porque fica mais fácil de nós assimilarmos as coisas. Nós somos considerados propriedade de Deus. Então, é dessa forma que nós somos estabelecidos nessa terra, como propriedade de Deus. E quando o homem peca, ele fica sujeito à autoridade do diabo. 2 Pedro 2,19 diz assim: quem é vencido por algo, se torna escravo daquele que o vence. Quem é vencido por algo, se torna escravo daquele que o vence. Talvez a gente já viu em alguns filmes, algumas coisas aí, as pessoas lutando e aquele que vencesse se tornava escravo aquele que era vencido se tornava escravo daquele que o vencia. E foi isso que aconteceu com nós. Então a ideia da redenção é que quando uma propriedade era perdida, ela só poderia ser resgatada mediante o pagamento da dívida. Quando Jesus pagou a nossa dívida, Ele nos readquiriu novamente com Deus. E é tão lindo isso que nós cantamos, é um cântico no céu. Esse cântico é um cântico que João viu lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 9 a 10. É um cântico no céu, que dizia assim, digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. Nós somos propriedade de Deus, nós pertencemos a Deus, porque nós tínhamos perdido essa comunhão com Deus, através do pecado. Mas Jesus veio e pagou esse preço, nos devolvendo novamente a Deus. Então, na Páscoa, existe uma troca. Esse derramar do sangue na cruz do Calvário é uma troca. É uma troca, uma moeda que Jesus pagou por nós. Voltando agora lá para o livro de Êxodo, que nós lemos, o povo que estava ali, escravo de Faraó, era um povo que outrora pertencia a Deus. Era um povo que pertencia a Deus. Deus fez uma promessa a Abraão, que das gerações de Abraão, mesmo ele já sendo idoso, Deus faria uma grande nação. E Abraão veio Isaac veio Jacó e Esaú, mas o Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. E Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E um dos filhos de Jacó foi vendido como escravo para o Egito. Para vocês entenderem como chegou nessa Páscoa. Vou colocar vocês aqui na mesma página aqui. E aí o que acontece? Vocês conhecem a história de José. José foi vendido como escravo. Em determinado momento ele se tornou governador do rei, pela misericórdia de Deus. O homem mais poderoso de todo o Egito abaixo de Faraó. Só que José passou o tempo. José se revela novamente aos seus irmãos. Vem o pai dele, todos os outros irmãos, 11 irmãos, e se estabelece ali na terra de Gósen, que é uma terra do Egito, uma parte do Egito. E aquele povo começa a crescer, e se multiplicar, e prosperar. E aquele povo foi crescendo, crescendo, crescendo. E as gerações foram passando. José morreu, aquele faraó morreu, que levou José a ser o governador. Aquele faraó morreu, os descendentes morreram. E o povo ali começou a virar um povo escravo. O pessoal começou a dizer, mas esse povo se multiplica muito. Um faraó caiu a ficha e falou assim, esse povo cresce demais, vamos subjugá-los. Porque o egípcio tinha muito hebreu, já ali no ambiente, e eles começaram a ficar com medo. Esse povo rebelar contra nós, derruba a gente. E ali começou a oprimir o povo, a escravizar o povo. E o tempo foi passando, E aquele povo foi se sentindo cada vez mais oprimido, cada vez mais subjugado, cada vez mais maltratado, cada vez mais chicoteado, cada vez mais oprimido. E o povo clamou a Deus. A Bíblia diz que o povo clamou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor.
E olha interessante isso. Deus ouviu o seu clamor e levanta o Moisés. Ele falou assim, eu vou providenciar um libertador para arrancar vocês daí. Mas olha que interessante isso. Por isso que às vezes nós falamos assim, oramos a Deus, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com um problema aqui, estou sendo pressionado. E Deus fala, tá bom, eu vou resolver. Mas a gente quer que resolve logo. Deus levanta o Moisés, uma criança. Sabe quanto tempo Moisés levou para tomar essa posição de libertador do povo? 80 anos. E talvez o povo, Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu não, irmão. Deus estava no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Às vezes nós pedimos as coisas para Deus e não acontece no nosso tempo. Não é por causa disso que ele não ouviu. No mesmo momento que o povo clamou, Deus já providenciou uma solução. Já levantou Moisés. O Moisés já foi milagrosamente tirado do rio Nilo ali pela filha de Faraó. Ei, você não pode, talvez você não está vendo a solução. Você está clamando, mas Senhor, não estou vendo nada. Mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando em seu favor. Deus já providenciou a libertação. Deus já providenciou o escape, Deus já está levantando aquilo que vai trazer saída para a sua vida, libertação para a sua vida, mas é no tempo dele. Se você crê nessa palavra, diga amém. É no tempo dele. O povo clamou e Deus respondeu. Mas o Moisés não tinha chegado ainda. Mas quando Moisés chegou, e ele vem diante de Faraó, e fala assim, Faraó, esse povo que você está escravizando aí tem um dono. Mas como assim? O dono sou eu, são meus escravos. Não. Esse povo tem um dono, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Eu Sou, que me enviou aqui para dizer para você, ó, esse povo pertence ao Eu Sou. E Faraó não deu a menor bola. E quando nós lemos que aquele cordeiro que foi morto, e o sangue dele foi passado nos umbrais das portas, foi para que, quando o anjo, que foi a última praga que Deus mandou sobre os primogênitos do Egito, que ali foi estabelecida a primeira Páscoa, quando o anjo passou, tinha uma marca ali naquelas portas. Falou assim, aqui você não vai entrar porque aqui tem dono. Esse povo aqui tem um dono, você não vai entrar aqui. Aqui é como se Deus estivesse na porta, dizendo assim, aqui você não vai poder passar. Deus é tão meticuloso, se você olhar alguns capítulos antes, vai dizer que houve um clamor no Egito, como jamais houve em toda a terra. Não havia casa que não houvesse um horto. O povo chorou, clamou, gritou, se desesperou, quando viu aquela situação. Mas a Bíblia é tão meticulosa que diz assim, na casa dos hebreus, ou seja, debaixo da propriedade de Deus, nem um cão latiu, nem um cão moveu a língua. E você já viu que cão para latir, irmão? É daqui para ali. Você passou lá do outro lado da rua, o miserável já está latindo. Mas se for um pincher, né? Meu Deus do céu, se for um pincher, então, de misericórdia. Então você imagina, todo mundo gritando, todo mundo esperando, todo mundo... E o cão debaixo daquela casa, que está debaixo daquele telhado, aonde havia a marca do sangue, a Bíblia diz que ele não moveu a língua. Quer um exemplo do que é o senhorio de Deus? Entenda o que é ter um dono, entenda bem o que é ter um senhor. Houve 10 pragas no Egito. A primeira praga foi a do sangue, a água transformada em sangue do rio Nilo. E em toda a fonte de água que havia no Egito, toda, havia sido transformada em sangue. Mas lá na casa do hebreu, lá onde estava ali a proteção do Senhor, este povo é meu. A água era cristalina e pura. Todos os peixes do Nilo morreram, foi um fedor imensurável. Mas na casa do hebreu, a água era transparente. Depois Deus manda a praga das rãs, tinha rã para tudo quanto era lado, tinha rã na cama do faraó, mas na casa do hebreu estava tudo sossegado, estava tudo limpinho. Tinha piolho, já viu um trem difícil, é o tal do piolho. Pega, irmão, assim, ó, chegou perto, já passa. Sim ou não? Bom, quem tem mais de 40 aqui vai lembrar. Tinha aquele pentezinho fino, assim. A gente ia para a escola, chegava em casa,
Meu filho, vem cá. Já deitava, botava um pano branco, deitava no colo dela e via com aquele pente. Quem lembra do Neucid aí? Misericórdia, que é miserável, daquele pozinho branco na cabeça. E estava ali, toma o Neucid na cabeça e passava ali o pente fino, quebrava, matava as lentes e os piolhos. Agora você imagina, num local cheio de gente, todo mundo infestado de piolho, mas no povo de Deus não tinha uma lente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é o cuidado de Deus. Você mostrando que Deus, olha, este povo pertence a mim. Esse povo não é teu escravo, não. Esse povo pertence a mim. Depois morreram os gados. Depois vieram mosca. Pensa num negócio chato, é mosca. Você imagina uma infestação de moscas. Mas onde havia o povo de Deus, não tinha uma mosca para atrapalhar. Olha o cuidado de quando você tem um dono. Olha a diferença de quando você tem um dono. Morreu todos os animais. Morreu o gado dos egípcios. Foi uma matança enorme. Foi a 5ª praga. Mas o bezerrinho do povo de Deus não morreu. Houve chagas, houve chuva de pedras, houve gafanhotos, houve uma escuridão tremenda que se não via um palmo na frente do nariz. Mas a Bíblia diz, na casa dos hebreus havia luz. Ô irmão, pode estar todo mundo em treva aí, mas nós somos a luz. Vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Aonde nós chegar, as trevas têm que sair. Você pode estar no ambiente do seu trabalho que está sendo uma desgraça danada, pode estar tudo uma escuridão, as trevas danadas, mas agora que você põe o pé, a coisa clareia. Aonde você chega, a coisa clareia, porque na casa do povo de Deus há luz. No mundo há trevas, no mundo há escuridão, mas na casa do povo de Deus, aonde o povo de Deus há luz. Até que chegou a morte dos primogênitos. E aí, conforme eu disse, desde o primogênito de Faraó, que se assentava ao lado dele no trono, até o primogênito dos animais, todos, o anjo destruidor passou e ceifou. Mas nem sequer que estivesse sob a proteção daquele sangue, do sangue daquele cordeiro, que foi passado nos umbrais da porta, aonde havia a marca do sangue, o destruidor não entrava. Aonde havia da marca do sangue, tinha o selo de uma propriedade. Por isso que nós recebemos o selo do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que nós somos propriedade do Senhor. Quem aceita Cristo como seu Salvador tem um selo na sua vida. E o destruidor não entra. Tem selo na sua casa aí, meu irmão, diga glória a Deus aí. Eu acredito que o salmista no Salmo 91, a Bíblia não fala quem é o autor do Salmo 91. Mas eu creio, e muitos teólogos creem, que foi Moisés. E eu creio que Moisés, quando estava escrevendo esse salmo, no versículo 10, ele estava trazendo a memória, lembrando dessa Páscoa, lembrando deste momento, porque ele fala assim, ó, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então entenda uma coisa, além da remissão dos pecados, nós temos um Deus que nos protege. É o sangue de Jesus na vida, é o sangue de Jesus na família, é o sangue de Jesus na sua empresa, no seu patrimônio, que sinaliza para o mundo espiritual que você é propriedade de Deus. É Ele, é o sangue, nada além do sangue. Um sangue de um cordeiro puro, imaculado, que não pecou. É por isso que hoje nós podemos crer que o sangue de Jesus nos dá certeza, diga assim, certeza. Porque talvez você entrou aqui e não tem essa certeza. Mas nos dá certeza de viver sob proteção em relação aos ataques do reino das trevas e nos permite ter vitória sobre o diabo e seu reino. E olha a ação de Deus na Páscoa contra o inimigo. Isso é muito lindo. Deus não somente fere o Egito com as pragas, mas também destrói todo o exército de Faraó. Além de ter ceifado, ou permitido que o anjo destruidor ceifasse a vida dos primogênitos, Deus traz uma derrota sem precedentes, destruindo todo o exército de Faraó, quando as águas do Mar Vermelho se fecharam sobre eles.
Depois que tudo isso aconteceu, o povo sai em busca. Faraó falou assim: pode ir embora, podem ir. E o povo vai. Mas em determinado momento, Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir. Vai ser um desaforo. Vamos atrás desse povo, vamos atrás desse pessoal de volta. E vocês conhecem a história, estava ali no meio do Mar Vermelho. Era o Mar Vermelho na frente, um monte de todos os lados, Faraó vindo atrás com um grande exército. E aquele mar abre, e aquele povo atravessa a pé enxutos. Mas quando o exército de Faraó vai passar, aquele mar fecha em cima dele, trazendo em um só momento, em poucos minutos, a aniquilação de um exército inteiro. Trazendo isso para os nossos dias. Nós também estávamos escravizados por um inimigo cruel, que nos oprimia. Faraó aqui é uma analogia, é um simbolismo do diabo. E uma figura de Satanás. E o seu exército, o exército de Faraó, é como, trazendo para os dias de hoje, como o exército de Satanás. A obra da cruz, entenda isso, não nos trouxe somente todos esses benefícios que eu já falei até aqui, mas a obra da cruz, o sacrifício na cruz, o derramar do sangue na cruz, feriu diretamente o diabo e o reino das trevas, não somente trazendo libertação para nós, não somente aniquilando o poder do pecado sobre nós, mas trazendo uma derrota imprecedente sobre o reino das trevas. Em Colossenses, no capítulo 2, o 15, vai dizer assim, ó, e despojando-o, os principados e as potestades, ou seja, os governantes e autoridades do mundo espiritual. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles lá na cruz. A obra da cruz significa a nossa salvação, a nossa redenção, mas também uma vitória esmagadora sobre o reino das trevas. Quando falamos dos benefícios das Páscoas, nós também precisamos, além de entender que o sangue derramado na cruz nos comprou, que nos trouxe proteção, nós também temos que entender que nós somos propriedade de Deus, novamente, mas entendermos que o reino das trevas foi vencido. Por isso que em Efésios, no capítulo 6, vai dizer assim, olha, está vencido, mas vocês precisam continuar lutando. Entenda que coisa linda que tem aqui, né? Às vezes a gente lê esse versículo e passa rápido por ele. Efésios vai dizer que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue mais. Nossa luta não é mais física. Nossa luta é uma luta espiritual, contra os principados e potestades do mundo celestial. Quem são esses principados e potestades? São aqueles que na cruz, como Colossenses 2,15 nós acabamos de ler, foram derrotados. Diga assim, derrotados. Mas entenda a coisa, mas eles continuam atacando. E ali em Efésios 6 vai nos dar as armas que nós precisamos usar contra eles. Na verdade, se você olhar, são todas armas de defesa. Eu gosto muito quando fala que levantando sobretudo o escudo da fé, porque é com ele que nós vamos aniquilar, neutralizar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vem algo contra você, você levanta o escudo da fé. Você não vai conseguir, não, mas Deus diz que eu vou. Você não pode, mas Deus diz que eu posso. Ah, você não consegue, mas Deus diz que eu consigo. Isso é fé nas promessas do Senhor. Satanás vai lançando aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, aquilo que não vai dar vitória, aquilo que você vai perder, você não vai passar dessa, mas você levanta o escudo da fé e se apropria de todas as promessas, dizendo, olha, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso, eu faço o que Deus diz que eu faço, eu vou aonde Deus diz que eu vou, não é os dardos inflamados malignos que vai fazer eu recuar. Então, além disso, você tem que entender que na cruz ele foi derrotado. Além disso, ele vai dizer no versículo 3 assim, ó, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Sabe o que nós devemos fazer? Diga assim, resistir. Talvez você está passando por um dia mau. Mas a Páscoa, o sacrifício vai dizer, assim, olha, você já tem a vitória, mas você tem que resistir. E o que a Bíblia diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho uma luta contra um inimigo, que o que eu preciso fazer é resistir. Entenda isso.
para que possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Você está entendendo que a vitória é garantida? E eu acho que vocês não entenderam. Então você tinha dado com glória a Deus aí. Presta atenção, vou repetir de novo. No dia mau, vocês estejam firmes. Mas se você vencer alguma coisa, você permaneça inabalável. Não. Após ter vencido tudo, diga tudo. Então é isso, meu irmão, nós já somos vencedores, mais que vencedores. O que nós temos é que estar firme, porque após ter vencido tudo, permanecemos firmes. O diabo vem, você está aqui, ó, o escudo aqui da fé. Porque nós já o vencemos, ele foi derrotado. A Bíblia diz que Jesus os expôs publicamente na cruz, trazendo uma derrota para o mundo espiritual. É por isso que nós temos autoridade sobre o reino das trevas, que nos foi dada pelo aquele sangue derramado na cruz. É por isso que Marcos capítulo 16, no 17 e 18, vai dizer assim, ó, e estes sinais seguirão aos que creres, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão de serpentes e não te farão mal algum, beberão alguma coisa mortífera e não te farão mal algum, eles tenham dado dano nenhum, e imporão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Entendeu? O benefício desse sangue derramado? Nós temos autoridade no mundo espiritual, em meu nome, no nome do Cordeiro Pascual, no nome daquele que morreu por nós. Ele não somente nos perdoou, ele não somente nos resgatou, eles não somente, esse somente aqui me perdoe, que eu não consigo achar outra palavra. Ele não somente nos resgatou, ele não somente nos ligou novamente com Deus, ele não nos deu apenas a vida eterna, mas ele também nos deu autoridade enquanto nós estivermos aqui, porque na cruz, o diabo foi vencido. E se eu e você temos essa autoridade, não de somente expulsar demônios de outras pessoas, mas também de não permitir que tenha lugar, que Satanás ache lugar na nossa vida. Como? Resistindo ele, e ele vai fugir. Para finalizar, eu destaco algumas bênçãos imediatas pós-celebração da Páscoa. Hoje, na manhã do domingo, foi a manhã que Jesus ressuscitou. E se ele tivesse permanecido morto, a nossa fé seria vã. Ele seria um profeta, como alguns até dizem que ele é. Se você perguntar a algumas religiões que não aceitam esse sacrifício, vai dizer que Jesus foi um profeta, vai dizer que Jesus foi um mestre, vai dizer que Jesus foi uma pessoa importante, caridosa, e ele foi tudo isso. Mas muito além disso. Se você for no túmulo de todos esses outros profetas, todos esses outros líderes religiosos, vai estar escrito ali, aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no túmulo na qual sepultaram o meu e o teu Salvador, vai estar escrito assim, ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai e reina eternamente. Ele veio a esse mundo e se entregou porque ele quis, mas ele ressuscitou, e porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. A vitória é certa para nós, por muitas tribulações desse mundo, mas nós temos o nome escrito no livro da vida. Aqui vai passar. Pode ser que a dificuldade que você está passando aqui hoje, Deus resolva hoje mesmo, Ele tem poder para isso. Pode ser que a luta que você está enfrentando, Deus te dê vitória, te dê alívio sobre ela. Pode ser que a enfermidade que você esteja passando, Deus tem poder para te curar. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, outras lutas virão, outras enfermidades virão. Nós todos, se Jesus não vier arrebatar a igreja, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Uma coisa que nós temos certeza quando nascemos é que nós vamos morrer. Agora, ter a certeza, a convicção que aquele sacrifício na cruz do Calvário me dá acesso
a passar a eternidade ao lado de Deus. Não é 70, 80, 90, 100 anos aqui, mas é uma eternidade ao lado de Deus, porque Ele nos uniu novamente, nós temos o nome escrito no livro da vida. Por isso que por muitas tribulações desse mundo, o que nos importa é entrarmos no reino de Deus. Mas teve algumas provisões, que eu quero destacar rapidamente após a celebração dessa Páscoa. Assim que o anjo, o destruidor, passou e ceifou a vida dos primogênitos, logo pela manhã, o faraó já mandou esse povo embora. O faraó já mandou esse povo embora. E olha o que aconteceu. Eles receberam, a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios na sua saída. Sabe o que é despojar? Quando eles estavam indo embora, Deus falou assim, ó, pede para esse povo aí riqueza. Pede para esse povo aí, dê coisas para vocês. E eles chegavam perto dos egípcios e falavam assim, me dê algo. E a Bíblia diz que, de uma forma sobrenatural, os egípcios foram dando para eles ouro, prata, muito ouro e muita prata. Não foi uma oferta, não foi uma caridade. Quando a Bíblia fala que despojaram, é que eles pegaram uma riqueza, receberam uma riqueza, e os egípcios só fizeram isso porque Deus já havia ordenado que assim o fizesse. Então eu quero dizer para você, que mesmo que você esteja passando por situações difíceis, a Páscoa nos garante também, além de tudo isso que nós já falamos, olha a abrangência, mais alguns benefícios, permite nós vivermos provisões sobrenaturais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Nós precisamos crer que mesmo em situações difíceis, circunstâncias difíceis, o sacrifício de Jesus nos proporciona sustento e provisão sobrenatural. Ele sai dali com dinheiro. Ele sai dali muito abastado. De uma provisão sobrenatural. Segundo, a Páscoa, o pós-Páscoa, nos proporcionou aquele povo companhia de Deus pelo caminho. Olha como isso é glorioso. Deus, agora você passa a ser propriedade minha. E aquele povo sai, é deserto afora. E Deus vai na frente deles. De dia, numa coluna de nuvem. À noite, em uma coluna de fogo. Para os guiar, para os levar pelo caminho. Então a Páscoa nos proporciona também companhia de Deus, e Ele vai à frente em todos os momentos. Olha o que diz em Êxodo 13, 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca, diga assim, nunca. Ah, você não ouviu. Nunca, é falando para você. Se retirou diante deles a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo. Você está andando pelo deserto? Você não está sozinho. Você está caminhando por esse deserto. Sabe por que você está aqui ainda? Sabe por que às vezes o deserto não te tragou ainda? Sabe por que Deus tem às vezes caminhos difíceis que você não está entendendo? Mas eu quero dizer para você, você pode estar passando por lugares áridos, por lugares sem vida, por lugares tristes, por lugares sem provisão que você olha e não vê nada. Mas a presença de Deus não se apartou e jamais se apartará da sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Devemos nos mover de acordo com a coluna de fogo ou a coluna de nuvem. O propósito era isso, a coluna andava, o povo andava, a coluna parava, o povo parava. O problema é que às vezes ou a coluna já foi e nós ficamos,
ou a coluna ficou e nós estamos lá na frente, quando você começa a sentir o sol escaldante das suas atitudes, sem a direção de Deus, você vai olhar, meu Deus, aí você vai olhar, Deus ficou ali atrás ali, ó. Eu não mandei você ir? Por que você foi? Por que você deu esse passo? É para dar o passo na hora que eu der, é para ir na hora que eu for, é para seguir na hora que eu seguir, porque quem sabe o caminho sou eu. Nenhum de nós foi para o céu. Só qual é o caminho para o céu? Quem veio de lá? Quem veio de lá? Jesus, esse cordeiro que foi crucificado na cruz. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Porque ele que veio do céu, humilhou-se a si mesmo, se fez em forma de homem, foi obediente até a morte, não só até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que é sobre todo nome. E no nome dele, todo joelho se dobrará, está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então é ele. Então a coluna estava ali para os guiar. Olha, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Quem sabe onde é que é a terra? É Deus, então vai me seguindo. Outra coisa, pós-Páscoa, temos proteção por toda a vida. Diga assim, proteção por toda a vida. Olha que tremendo é isso. Êxodo 22 e 23. Mas, observe isso, tem um mas. Mas, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e fizerdes tudo o que eu vos disser, então, olha isso, então serei inimigo dos teus inimigos. Ah, você não entendeu. E adversário dos teus adversários. Porém o meu anjo que irá diante de ti, e te levará os amorreus, os heveus, os ferezeus, e eu os destruirei. Entenda uma coisa, meu irmão, se você está andando debaixo da direção de Deus, o primeiro passo que você tem que fazer é reconhecer o sacrifício na cruz do Calvário. O primeiro passo é se apropriar dessa Páscoa tão gloriosa. O primeiro passo é entender que existe alguém que pagou aquilo que você jamais podia pagar, que te redimiu, que trouxe novamente você em amizade com Deus, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, que nos uniu novamente, que nos fez novamente propriedade de Deus. Tudo isso através deste momento. Mas aí você começa a andar com Ele, você começa a caminhar com Ele, Ele vai na sua frente, Ele vai te guardando. E se você for obediente à voz dEle, se você não se contaminar com as coisas deste mundo, se você não adorar aos deuses deste mundo, se você não se prostrar diante das oferendas que este mundo te dá, aí ele fala assim, ó, o teu inimigo será meu inimigo, o teu adversário será meu adversário, eu vou mandar meu anjo à frente, ele vai destruir todos os teus inimigos, todos. Proteção contínua é um dos benefícios da Páscoa. Os seus problemas serão os problemas de Deus. Deus estava dizendo assim, ó, eu firmo um compromisso de protegê-los, se tão somente obedecerem os meus estatutos. E a Bíblia nos diz mais um benefício. Pós essa saída, em Êxodo 15, 26, Deus diz assim, se ouvides atentamente a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que os egípcios sofreram, vocês sofrerão, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Eu sou o teu Deus, que te sara. O 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti todas as enfermidades. No Salmo 105, o salmista vai lembrando desse fato, o salmista também fala. Salmo 157, então Deus fez sair o seu povo com ouro e prata, e entre as suas tribos não havia sequer um inválido. Deixa eu explicar isso para vocês. Sabe quantas pessoas tinham ali? Aproximadamente
4 milhões de pessoas. Daí para lá, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Pensando que na cultura daquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Imaginando que Jacó, só ele, teve 12 filhos. Então você multiplica aí. Por baixo, uma conta conservadora, 4 milhões, sem nenhum inválido. Ou seja, uma intervenção clara de Deus na saúde do teu povo. Apontando agora para a cruz, para o sacrifício da cruz, para o Cordeiro Pascual na cruz, Cordeiro Imaculado, Jesus pregado na cruz. Isaías 53, 5, já vai lembrar disso, ele já vai profetizar o que aconteceria com Jesus que viria. E ele diz assim, ó, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Tem vitória sobre você na sua saúde também. Jesus proporcionou isso na cruz do Calvário também. Olha o que o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, ó, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Salmo 103, versículo 3, é Ele, somente Ele, que perdoa todas as tuas iniquidades. Quem? Jesus, que morreu naquela cruz, e sara todas as suas enfermidades. Por causa do sacrifício na cruz, nós temos sim, perdão de pecados, fomos sim, novamente, propriedades de Deus, temos proteção, mas também temos demais benefícios que a obra da cruz nos dá direito a vivê-los, provisão abundante, presença contínua, proteção em todo o tempo, mas também saúde de forma milagrosa. Os milagres, temos que crer e nos apropriarmos desses benefícios que foram entregues a nós pelo Cordeiro Pascual. E eu finalizo aqui. Resultados e propósitos da Páscoa. O povo deixa de ser escravo e passa a ser nação de Deus, povo de Deus. E eu pergunto para você, para que esse resgate? Para que essa redenção? Para termos uma religião? Para sairmos domingo de casa, de forma religiosa e virmos à igreja? Não, de forma alguma. Deus fez isso para que nós tivéssemos comunhão com Ele, para que nós andássemos em intimidade com Ele, para o adorarmos, não somente enquanto estivermos aqui, mas eternamente ao lado dEle. Várias vezes, Moisés disse a Faraó, deixa o povo ir. Faraó, para quê? Para adorar a Deus. Deixa o povo ir, para quê? Para adorar a Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, vai dizer assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar. Para quê? Para anunciar as virtudes, as maravilhas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos propriedade exclusiva de Jesus, sim, mas nós somos chamados para anunciar o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, a nossa fé nele. Nós somos chamados para adorá-lo. Esse é o propósito. O povo foi tirado da escravidão para o adorar. É viver as grandezas de Deus, mas também compartilhá-las. Todas essas verdades vêm sendo reveladas desde a figura do Velho Testamento até a hora que Jesus realizou seu propósito na cruz. Eu quero chamar a sua atenção de como você tem respondido à verdade da Páscoa, como você tem respondido ao Cordeiro Pascual. Você tem se apropriado do sacrifício dele? Quando colocavam o sangue nas portas, tudo que aquele sangue representava, da mesma forma o sangue derramado na cruz, e tudo que aquilo representava, parece que é uma forma
algo universal. E realmente é. Jesus morreu por amor à humanidade. Mas como você, como eu, temos respondido a este dia, a essa lembrança, a esse momento de Páscoa? Comprando ovo de chocolate? Nós temos que trazer isso para o meu pessoal. Nós temos que trazer isso para o nosso pessoal. Isso precisa ser trazido para dentro da sua vida, para dentro da sua família. Se você olhar, o povo, quando Deus determinou que passasse o sangue nas portas, foi determinado que o povo comesse de forma apressada, prontos para sair. Você já viu isso? Isso tem um simbolismo muito grande. O povo tinha que estar pronto, calçado os pés, um cajado na mão, comendo com pressa. Era assim que era determinado. Ou seja, é para hoje. Os benefícios de Deus tem para a sua vida é para hoje, não é para amanhã. É para valorizar hoje, é para entender que está acontecendo hoje, é para entender que a situação vai ser resolvida hoje, é para entender que o milagre que vai acontecer é hoje. É para você comer, mas está de cedo ainda, era para matar o cordeiro assim que ficasse de noite, está falando, não, é para comer dessa forma, sandália nos pés, lombos cingidos, cajado na mão, rapidamente. É porque assim, olha, o milagre vai acontecer hoje. Então, como você tem respondido isso? Olha só, em 2 Colossenses 6,2 vai dizer assim: Deus disse, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. E agora é o tempo certo. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia. Como você responde a tudo isso? Como você entende a tudo isso que nós falamos? Todos esses benefícios, todos esses milagres. E eu falei só alguns, há muito além disso. Agora, escutar isso e achar muito bonita essa história. Mas e hoje? Como você traz isso para a sua vida? Como é que você vai sair daqui e vai levar isso para a sua casa? Como é que você vai levar isso para a sua família? Como é que você vai trazer isso para a sua vida? Hoje é dia aceitável ao Senhor. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Pedir para o louvor já se posicionar, por favor. Em Hebreus 3, 7 e 8 vai dizer assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da sua salvação. Você comeu a Páscoa? Você recebeu a Páscoa? Amém ou não? Então é hoje. O dia é hoje. O milagre é para hoje. O que está acontecendo é hoje. O sacrifício foi feito e eu tenho 2 convites para fazer. O sacrifício foi feito. Você pode ouvir e continuar comemorando a Páscoa, dando coelhinho de chocolate para os outros. Mas você pode absorver a verdade mais linda que este mundo já presenciou. A verdade mais certa da sua vida, que é receber esse sacrifício. Porque não adianta nada você só ouvir falar e não dizer assim: eu quero me tornar propriedade deste Deus. Porque é para quem quer. O hebreu que não quisesse a marca do sangue, o hebreu que quisesse continuar escravo do pecado, do Egito, escravizado naquela cultura, era só ele não passar, é só ele não sair, é só ele não receber a Páscoa, é só não fazer nada, porque escravo você já é. O povo já era escravo. A proposta era uma libertação. A proposta era uma mudança de geografia.
A proposta é deixar de frequentar lugares que você frequenta e começar a frequentar lugares onde há a presença de Deus. A proposta é deixar de não ter uma marca em você, que você é propriedade de Deus, e começar a ter o sangue de Cristo sobre a sua vida. E quando o inimigo ver você, vai dizer: eu não posso tocar nesse, eu não posso nada contra isso, eu só posso ficar lançando de longe dardos inflamados nele. Mas se ele levantar o escudo da fé, eu não tenho ação contra ele. Você quer apropriar-se dessas ferramentas, você quer apropriar-se desses aparatos de guerra, você precisa recebê-lo como seu Salvador, receber o sacrifício, deixar de entender que o Cristo ficou pendurado na cruz porque os romanos foram maus com eles, entender que ele foi ali por causa de amar você, por amar você e a mim, que se entregou por mim. Agora essa entrega tem que ser aceitável. Eu quero, eu entendo, eu aceito, eu recebo, quero mudar de vida, eu quero deixar de ser escravo, porque o apóstolo Paulo fala assim: as coisas que eu não quero fazer eu faço, e as que eu não quero, essa eu faço. Assim a gente, mas ele continua: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Andamos de forma diferente, andamos em novidade de vida. Aquele povo foi para uma terra diferente. Aquele povo deixou de ser escravo e começou a ser chamado filho de Deus. Se você está vivendo uma vida de opressão, se você está vivendo uma vida que você percebe que não tem a proteção, é porque talvez você nunca recebeu a Jesus, dizendo assim: Senhor, eu quero ser propriedade, porque a conta já foi paga, mas eu quero. A Bíblia diz que ele: estou à porta e bato. Ele não vai arrombar o seu coração. Mas se você abrir, ele vai entrar e vai morar, vai para a tua casa, vai mudar a tua história, vai para o teu trabalho, vai para a sua família. Os momentos difíceis terão, certamente, mas você vai ter uma companhia que você nunca sentiu antes. Você vai ter uma presença que você nunca sentiu antes. Você vai ter uma proteção que você nunca sentiu antes. Você vai ter uma ajuda que você nunca sentiu antes. Quer responder? Quer dizer um sim para Jesus? É só falar sim. Levanta a tua mão se você ainda não fez isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dá uma salva de palmas à igreja. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor mais forte. Hoje é manhã de salvação. Aceitar esse sacrifício muda tudo na sua vida. Mais alguém? Fala assim: eu quero Jesus na minha vida, eu quero sair dessa situação que eu estou. É hoje. Essa Páscoa vai ficar marcada na sua vida para sempre. É hoje o dia que o Senhor está te chamando para viver em novidade de vida. É mais alguém? Dá um sinal, é só um sinal, é só dizer assim, são simples: Senhor, eu quero. Só isso, eu quero. E eu tenho um segundo convite para fazer. Você que já aceitou a Cristo como Salvador, mas está passando por momentos que você fala assim: meu Deus, quantos benefícios a meu favor, e por que eu não estou vivendo eles? Por que eu estou deixando me abater pelas aflições? Porque eu estou deixando me abater pelos dardos inflamados do maligno? Porque eu estou andando tão cabisbaixa, tão desesperada, em ansiedade? Talvez você não está dormindo direito, talvez você está com medo do amanhã, está com medo dos problemas dessa vida, talvez você está com medo da realidade que você está vivendo hoje. Mas se você recebeu um toque do Espírito Santo, assim: filho, filha, eu tenho tudo isso já conquistado na cruz do Calvário. É só pegar, é só abraçar, é só crer, é só vir e tomar posse, porque o inferno já foi vencido, aquele que te oprime já foi vencido, aquele que te atribula já foi vencido.
Mas eu quero viver isso. Você quer viver? Sair daqui nessa manhã de Páscoa, entendendo que o nosso Deus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele um dia, e essas aflições vão passar, mas enquanto estivermos aqui, nós queremos viver sim, todas as extensões que essa Páscoa nos concede, conforme foi pregado aqui. Você tem o direito, a oportunidade de sair do teu lugar e vir aqui tomar posse, não de uma cruz pregada em alguém pregado na cruz, mas tomar posse debaixo de uma cruz vazia, que tem resposta para dizer assim: olha, já foi vencido, esse problema já foi vencido, na cruz do Calvário, porque ela está vazia, mas o túmulo também está. Então, enquanto nós vamos louvar o Senhor, sai do teu lugar, venha receber fortalecimento do Senhor, saia daqui de uma forma diferente. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou. Você é livre. Vem receber a tua vitória. Não tem nada para te aprisionar. Se você é livre e quer receber algo do Senhor, vem até aqui à frente. Vem no altar do Senhor. Vem receber a oração para sair daqui fortalecido essa manhã. Deus tem vitória para você. Saia do teu lugar. Vamos de novo. Canta bem alto, todo mundo junto. Você é livre. Nós somos livres. Sou livre. Nada além do sangue. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia, aleluia. Nós somos livres e queremos que a nossa família seja livre. Queremos que toda a nossa família seja livre. Queremos que todos recebam esse sacrifício. Hoje é manhã de Páscoa. Hoje é um dia memorável. Vai ficar marcado na sua vida por aquilo que Deus está fazendo com você nessa manhã. E vamos sair daqui de posse dessa grande vitória que Deus conquistou para nós. Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor, você que está aqui na frente, esse problema, essa dificuldade, que você fala: Senhor, eu entendi que eu tenho tantos benefícios na cruz. Ah, Senhor, eu entendi, Senhor, que esse sacrifício abrange tanto, Senhor. E eu aprendi que tem coisas que eu não estou vivendo, Pai, mas eu quero vivê-las, porque eu já tenho te recebido como meu Salvador. O Senhor já mora em mim, eu sou povo teu, nação santa, eu sou comprado, adquirido. O Senhor pagou um preço por mim. Por que eu estou vivendo, Senhor, nessa situação? Eu quero tomar posse, eu quero sair daqui na fé, que o Senhor já conquistou para mim, que o Senhor está comigo, que eu tenho sim abundância em tudo, em todas as coisas, porque segundo as tuas grandezas, eu serei enriquecido na minha saúde, eu serei enriquecido na minha família próspera, uma empresa próspera, negócios prósperos, eu serei enriquecido em tudo. E se eu estiver passando por momentos difíceis, Pai, eu sei que isso vai passar, porque o Senhor está comigo, e eu vou sair daqui na certeza, sendo sustentado por essa palavra, Senhor. Ó Deus, aqui está o teu povo, Senhor, que deu crédito a essa palavra. Ah, Deus, temos palavras para te agradecer, Senhor, por tamanho
graça, por tamanho amor, por tamanho misericórdia, Senhor, sobre nós. Hoje, esse dia tão especial, nós lembramos, Senhor, daquele sangue derramado por nós e todos os benefícios que Ele nos traz. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor Deus, para esses meus irmãos e minhas irmãs que estão passando por dificuldades, aqueles que estão aqui, aqueles que não saíram do seu lugar, mas certamente o Senhor sabe o coração, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe por que estão aqui, Senhor, se derramando, se prostrando, Senhor, diante do Teu altar, dizendo: Senhor, eu não consigo, Pai, mas eu sei que o Senhor consegue. Senhor, eu não estou vendo saída, Senhor, mas eu sei que o Senhor põe uma porta, mesmo aonde não existe porta. Senhor, eu sei que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e eu recebo do Senhor nesta manhã, Pai, vitória sobre a minha vida, vitória sobre a minha saúde, vitória sobre a minha família, vitória sobre meus negócios, vitória, Senhor, que já foi conquistada na cruz do Calvário. E eu determino, e eu falo em alto e bom som, porque o Senhor me deu autoridade para isso. Eu quero dizer para Satanás e o seu inferno: vocês estão vencidos, vocês já foram derrotados, e a partir de hoje, você não tem mais ação, não tem mais legalidade, não tem, os seus dados não vão mais me atingir, porque a partir de agora, neste momento, eu pego o escudo da fé e levanto ele bem alto, e vou dizer para você: Satanás, pode tacar quantos dados inflamados forem, eu estou com o escudo levantado de novo, eu estou com minha fé refeita de novo, e a partir de hoje, todas as suas investidas serão neutralizadas, porque você já foi vencido lá na cruz do Calvário. Receba em nome de Jesus um amamento novo para a sua vida, e saia daqui na convicção que você tem armas para poder vencer esta situação, porque o diabo já foi vencido. Você só precisa tomar posse, em nome de Jesus.